Fala galera, bem-vindo ao nosso segundo episódio do Pode Contar, onde agora a gente vai estar continuando aqui com a nossa convidada importantíssima Jéssica. A gente vai estar tratando da segunda graduação dela, né? Da segunda especialização, perdão. Que é liderança, gestão e desenvolvimento de talentos, né? Jéssica, você quer dar uma breve introdução do que é essa especialização que você fez? A especialização é realmente você se conectar consigo mesmo para poder liderar, né? Nada com autoconhecimento. Então, esse curso eu fiz um MBA aqui no NASP mesmo, a propósito, tá disponível. Façam, se formarem, façam o nosso MBA. Mas ele faz com que a gente... O grande aprendizado dele foi descobrir formas e ferramentas para desenvolver talentos. Então, acho que, resumidamente, você se conectar consigo mesmo, para você ter o autoconhecimento, para você poder liderar, e você também conhecer o seu liderado, né? Para você poder liderar da melhor forma possível. Olha, a gente sabe que, além das estratégias, a liderança ela tem um papel fundamental, né? Como você estava falando aí, em fazer com que tudo funcione em harmonia, certo? Então, na sua experiência, quais que são os principais estilos de liderança, certo? E até você pode falar qual que é o seu, no seu ponto de vista, sim, e como é que eles impactam o desenvolvimento de uma equipe, né? Como você falou dos seus subordinados. Sim, existem vários tipos de liderança, vocês devem estar estudando um pouquinho sobre isso. Uhum. Todos os tipos de liderança, ele tem suas características, seus pontos fortes, seus pontos fracos, assim como a gente falou no outro episódio sobre análise SWOT e tudo mais. O que marca a minha liderança, eu acho que o que vocês falaram aqui é o desenvolvimento de talentos, que é o formar novos líderes. Então, a minha liderança ela é muito voltada para a sucessão, de você não ter medo de ensinar, não ter medo de que o Caio assuma o meu lugar. Então, a minha liderança ela é muito voltada para essa sucessão. Acredito que eu não tenho um estilo só, sabe? Eu acho que é uma soma de características que fazem com que eu tenha esse perfil mais voltado para ensinar e formar novos líderes. Acho que essa é uma característica da minha liderança. E a gente até viu isso, por exemplo, com a Angélica, né? Sim, com a Angélica. A Angélica é minha supervisora, né? E ela agora tá assumindo uma nova função de gerência. Sim. E ela foi treinada pela Jéssica, né? A Angélica, ela foi contratada para ser telefonista. Atender o telefone do NASP geral. E aí, depois, a gente foi evoluindo nessa ideia. Hoje, a gente não precisa de algo nesse sentido. Hoje, a gente conseguiu evoluir. E a Angélica passou a ser uma analista. Depois, ela se tornou supervisora. Aí, o núcleo internacional passou a ser da reitoria também corporativa. Então, ela cuidava da central de matrículas, que é o atendimento online dos alunos interessados no NASP, parte de ensino superior, graduação, pós-mestrado. E também o núcleo internacional. Então, a Angélica, ela teve toda uma trajetória, vários passos. E o próprio Felipe, que está me substituindo, ele também, ele já foi supervisor, foi supervisor da EAD, supervisor de EC, gerente de EC aqui da Central de Relacionamento e agora gerente corporativo. Então, acho que isso tá bem enraizado mesmo. Também um pequeno gafanhoto da Jéssica, certo? São os meus crias. Isso é bem interessante de vocês perceberem, né? Da pessoa perceber como é que o NASP tem várias camadas, né? E é muito importante a pessoa estar sempre como eu vou falar, preparada para esperar... Opa, corta. E é muito importante sempre a pessoa estar preparada, né? Para assumir, esse cargo, esse legado. Exatamente. E agarrar essa oportunidade. Sempre buscando mais e mais, né? Sim. Eu acho que... uma vez me perguntaram assim, Gé, qual que é o plano de carreira que o NASP tem pra mim? O que você quer que eu... Onde eu vou chegar, né? Eu falei, olha, a partir do momento que você trabalha numa instituição que ela tem mais de um campus, então tudo é uma oportunidade. Você só precisa estar pronto para quando surgir a vaga. Então, por exemplo, o Felipe, eu saí para uma nova área, surgiu uma vaga. Ele estava pronto para essa vaga. A Angélica, surgiu a vaga do Felipe. Ele estava pronto para essa vaga. Então, acho que a carreira no NASP, o plano de carreira do NASP,
a parte mais legal é que você pode subir na carreira independente do campus. Porque a gente tem as mesmas áreas em vários campos. A gente tem hoje uma supervisora, a Kelly, que ela é aluna daqui de Engenheiro Coelho, era supervisora aqui e hoje ela trabalha lá em Hortolândia. A Samara era supervisora aqui também, estudou aqui, está fazendo contábeis, a propósito, fez administração, está fazendo contábeis. E ela é gerente de relacionamento lá do campus São Paulo. São Paulo, né? Sim. E isso é muito grande da gente ver como é que a rotatividade do NASP é grande e as oportunidades, principalmente, né? Sim. Principalmente. Jéssica, então, vamos falar sobre um pouco de inteligência emocional. Inteligência emocional tem sido mais cada vez um tema, né? Novo citado pelas empresas, dentro da empresa. Como que você vê a inteligência emocional de uma liderança eficaz e qual a importância, né, na empresa de se lidar com isso? Olha, Vinícius, esse é um ponto bem que me toca bastante, porque o NASP, ele sempre foi... sempre me acolheu muito, sabe, nos meus momentos de fragilidade. No ano passado, por exemplo, eu perdi a minha mãe, e o NASP, assim, super me apoiou nesse momento difícil e tudo mais. E aí eu comecei a entender que o profissional e o pessoal, muitas vezes a gente fala assim, você tem que ser profissional. E sim, você tem que ser profissional o tempo inteiro. Você não pode não ser profissional estando no ambiente de trabalho. Só que uma coisa que a gente não pode separar é o ser humano. A Jéssica é a Jéssica. O Caio é o Caio, o Vinícius é o Vinícius. Então não tem como você separar. Você não é duas pessoas. Você não é a pessoa pessoal e a pessoa trabalho profissional. Você é uma pessoa só. Então, inteligência emocional é extremamente importante exatamente para que você possa ser um indivíduo que saiba lidar com as situações e não leve para o pessoal quando é profissional. Eu lidero faz algum tempo e já lidei com algumas demissões muito difíceis. Da pessoa não olhar mais para mim, não olhar mais na minha cara. Só que assim, não foi a Jéssica pessoa, foi a Jéssica profissional. Então, a inteligência emocional é muito importante na questão de você saber lidar com as situações, porque vai ter coisas ruins, independente do local que você estiver trabalhando. Mas principalmente o autoconhecimento. Eu acho que tanto para a liderança quanto para o liderado, e até falei que a minha pós, o MBA era voltado para isso, é você, de fato, olhar para você e se conhecer, saber as suas limitações. Então, a partir do momento que você sabe as suas limitações, você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. E eu já encaminhei vários funcionários assim, olha, se você não buscar um psicólogo, não começar um tratamento, não se cuidar para ter essa gestão emocional, você não vai poder mais trabalhar comigo. Porque você não tem estrutura emocional. Principalmente porque a área que eu trabalho é atendimento ao público, né? Quantos memes vocês já viram sobre isso? Então, você conseguir entender que o cliente não tá falando aquilo para você e pro seu profissional, é uma chave assim. Exato. Saber separar ali o profissional do emocional. Então, a inteligência estratégica a inteligência emocional, na minha visão, você entender que você é um indivíduo único, que não tem como você separar. Você tem emoções, não tem como. Então, você se conhecer e você buscar esse controle e saber separar as coisas. Então, é extremamente importante. Hoje, muitos profissionais, eles perdem emprego, perdem oportunidades porque não tem inteligência emocional. Lembra que eu falei da oportunidade? Nós temos um cargo de gerência. Essa pessoa, ela é excelente tecnicamente, mas ela não tem inteligência emocional para assumir um cargo de pressão, porque liderança, ele tem a pressão natural, né, de qualquer Reflete tudo no líder ali, né? Exatamente. Isso é interessante porque até a gente falou sobre esse desenvolvimento de competências, né? Sim. Como é que uma empresa, né, consegue identificar, uma empresa, eu digo até você junto, né, considerando que você representa o NASP, identificar quais habilidades que você deve desenvolver no seu subordinado? O NASP, assim como outras empresas, tá? Mas falando especificamente do NASP, existem algumas ferramentas também que facilitam isso. Então, no NASP, nós temos o sistema APSE. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa que você tem uma inteligência por trás
e você consegue analisar o perfil comportamental do funcionário. E essa análise ela é feita na hora do recrutamento e seleção. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Você quer participar também. Nossa, ela é fofoqueira, não tem jeito. Então, existe essa ferramenta que é feita no recrutamento e seleção. Então, o que acontece? Você vai, no dia da entrevista, ele te dá são 2 folhas de papel com palavras. Você vai grifar essas palavras e ele vai trazer o seu perfil comportamental. Então, ele traz quem você é, a sua personalidade comportamental, tá, gente? Existem vários tipos de testes. Esse é o comportamental. Como você gostaria de estar e quem você está sendo. E aí, através disso, eu consigo ver. Nossa, o Caio, ele é tímido. Então, não sei se vai ser legal para ele trabalhar com atendimento ao público atendendo telefone. Mas o Caio, ele é ótimo. Eu tô falando tudo ao contrário de você, né? Mas o Caio, ele é ótimo. O Caio, ele é ótimo na parte de análise. Então, nossa, talvez ali na contabilidade, ali numa área. Então, através desse tipo de ferramenta, na hora do recrutamento e seleção, a gente consegue identificar isso. E uma coisa que eu uso também no dia a dia, além do perfil comportamental, gente, eu sou apaixonada dessa área. Além do perfil comportamental, tem também a questão de um livro, posso até indicar para vocês também, chamado Pontos Fortes, que é uma técnica que você usa. Ele também tem uma inteligência por trás. A cada livro, ele tem um código. E aí com esse código, você entra num site e ele é best-seller, tá? É top mesmo. Você preenche, você tem os dados ali do seu perfil. Então, você descobre quais são os seus pontos fortes. Porque muitas vezes, a liderança, ela tá sempre apontando para os liderados as suas fraquezas. Mas, na verdade, se o liderado e o líder conhecer os pontos fortes, ele vai conseguir desenvolver muito mais. Porque ele tá focado no positivo. E isso faz muita diferença. Então, essas 2 estratégias... Exatamente, ter esse discernimento de onde é que você vai fazer a diferença. Exatamente. Manter a equipe engajada é muito importante, né? Como que você vê uma estratégia eficaz para a equipe? Eu acho que o Caio vai poder dizer um pouco mais, mas porque trabalha com a gente, mas eu gosto sempre de de envolver a equipe nos processos e nos projetos. Então, assim, vai ser assim. Não. Olha, estamos pensando em fazer assim. O que você acha? Porque a partir do momento que você está envolvido, você compra a ideia e você começa a andar junto. Então, isso evolui muito. Então, eu acho que para manter o time sempre engajado, você precisaria... algo que eu faço. Eu tento ser muito humana. De olhar o indivíduo, de fato, e também de identificar os seus pontos fortes e sempre estimular os pontos fortes, mas também fazer com que tenham momentos onde ele se sinta parte de um time, parte de um todo. E aí, quando o Caio citou a questão do curso, exatamente isso. Eu faço isso todos os dias. Tá, ok, mas o que o seu trabalho influencia na contabilidade? O que o seu trabalho influencia no financeiro? O que o seu trabalho influencia na secretaria? Então, eu acho que tem me ajudado como líder é envolver a minha equipe nos processos para que eles se sintam parte e comprem a ideia e também fazer com que eles conheçam o todo, que eles entendam o todo. E como, na verdade, né? Quando a gente foi pro internacional e como que a gente sentou... Você lembra? E desenhou e foi atrás e... Pô, isso aqui não tá dando... Vamos isso aqui de novo, A Jéssica aqui, não, então a gente pode fazer desse jeito. E agora a gente tem um processo estabilizado, né? Sim. Que, como você falou, assim, sempre tem que melhorar. Mas como a gente tem um processo estabilizado hoje em dia, né? Sim. E com a jornada do aluno também que a gente participou e a gente pôde ter uma ideia... Exatamente, você tá falando uma ideia total, né? De comprar exatamente o que o NASP é, né? Exatamente. Isso realmente a gente pode ver muito na prática. Nem sempre a motivação é o dinheiro, né? Exato. Ainda mais a gente aqui na nossa instituição, né? Nem sempre. E assim, o dinheiro é importante? Sim. Com certeza. O dinheiro é importante. Claro, todo mundo tem, até na Bíblia, né? Por favor. Sim. Mas é muito importante também você se sentir engajado e motivado. Eu tenho visto muitas pesquisas que os jovens não querem liderar.
Porque eles têm uma visão da liderança de pessoas que não têm vida. É ou não é? Só trabalho, só estresse. Não, prefiro. E na verdade, não. Na verdade, são oportunidades. Então, quando você está envolvido no processo, quando você faz parte, você quer fazer a diferença. Com Então, certeza. isso muda muito a perspectiva. Deixando de lado um pouco essa parte boa, né? Falando sobre conflito, beleza? Sim. Na sua opinião, qual é a melhor maneira da gente lidar com os conflitos dentro da sua equipe, né? Da sua empresa, sem que a gente perca o foco do trabalho, né? Sim. E nos resultados. Sim. Gente, conflito é algo que vai sempre existir, né? Mas a gente tem que sempre administrar. Eu costumo sempre, quando tem alguma situação que precisa de uma interseção, né? Precisa de ali intervir e tudo mais, o que normalmente a gente faz eu falo a gente porque é o que eu faço junto com os meus liderados, que também são líderes, né? É a Angélica, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Teve um conflito entre duas partes. Primeiro, ouvir as duas partes separadamente, entender as duas partes e não olhar para a situação como... muitas vezes a gente... Sabe quando a gente tava falando de inteligência emocional? Sim. Muitas vezes a gente olha para a coisa como uma picuinha, um ranço. Quando você olha para o profissional e você consegue identificar o que daquela situação é profissional e o que daquela situação é pessoal. Por quê? A gente teve até um treinamento sobre inteligência, sobre gestão de conflitos com um psiquiatra, o Dr. Pablo. E ele falou o seguinte: não atinja o ego do outro. Todo mundo tem o ego. Não atinja o ego do outro. Então, normalmente a gente vê aqui. Teve esse problema porque ele atingiu o ego. Às vezes é a confiança. Fato, a gente teve um problema recentemente no Campo São Paulo com um cliente, mas eu acho que é um exemplo bom para dar para vocês. A cliente chegou e falou: olha, eu quero que você volte meu desconto, porque o desconto é condicional à data de pagamento. Aí a consultora falou: qual que é o RA da aluna? Olhou e tal. Olha, não tem pagamento registrado aqui. Você pagou via boleto? Porque boleto demora até 3 dias para cair. Aí ela falou: sim. Você tem um comprovante? A mulher levantou e falou: você está me chamando de mentirosa? Pera, não é isso. Não foi isso que eu quis dizer. Não tô te chamando de mentirosa. Então, como falar, como fazer esse tipo de pergunta. Então, esse caso que aconteceu em São Paulo serviu de aprendizado pra gente de que nós precisamos melhorar vou falar script, mas melhorar a forma com que nós fazemos as perguntas ou solicitamos as coisas pro nosso cliente, assim como com um amigo do lado. Então, é sempre assim. Eu tento, né? Às vezes não dá, gente. Eu tô falando aqui, mas às vezes tem que demitir, não tem muito o que fazer. Sim. Mas entendi seu ponto. Olha, mas será que o Caio não falou isso? Por isso? Faz sentido? Se colocar no lugar do Vinícius, sabe? E você, Vinícius, se colocar no lugar do Caio, aquela calçar a sandália do outro, e aí, vamos sentar nós 3 e vamos conversar. E quando não dá certo, se são 2 pessoas boas, tentar trocar de departamento, que às vezes não vai, gente. A pessoa não consegue lidar com aquilo, não tem o que fazer. E às vezes acontece intrigas que uma pessoa ela perde a noção e a gente tem que desligar. Então, acho que a gestão de conflito é você olhar a situação, entender o ponto, se atingir o ego ou não, e você saber o que é profissional, o que é pessoal. O que é profissional é falar: olha, é assim. Se você quiser continuar, você vai continuar. Se você não quiser, você vai sair. Mas é sempre olhar o ser humano como indivíduo. De novo, não dá pra separar. Ele tem sentimentos. Confiança era o ponto fraco daquela cliente. Qual que é o ponto fraco de vocês? Autoconhecimento de novo. Então, a inteligência emocional é extremamente importante. Cara, então, depois dessa aula de como você gestar com excelência, a gente chega ao fim de mais um dos nossos temas, né? Que foi liderança. Liderança e desenvolvimento de talentos. Desenvolvimento de talentos. Que a Jéssica
tem propriedade pra falar, a gente chega ao fim de mais um episódio, beleza? E a gente se vê no terceiro episódio, galera.